A paz. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, porque o nosso Deus tem cuidado de nós, né? Então, desde antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava preparado para nós, né? Engrandecer o nome dEle, porque Deus é fiel, porque o nosso Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entregamos tudo o que somos, Senhor, no teu altar nesse momento. Pai, nós colocamos, Senhor, o nosso cansaço, a nossa dúvida, Senhor. Deus, os nossos pedidos diante de Ti nesta hora. Deus, abre a janela do céu sobre este lugar, Pai. Fala conosco, Senhor, derrama a Tua graça e o Teu poder. Deus, antes mesmo de chegar aqui, Senhor, o Senhor já fazia presente neste lugar. Deus, antes de sair de casa, o Senhor já estava falando ao nosso coração. O Senhor já tinha preparado essa noite, papai. Oh, Pai, que nós possamos, Senhor, entregar a Ti nosso louvor, nossa adoração. Oh, Pai, recebe a nossa adoração diante de Ti. Deus, apressa os passos daquele que ainda não chegou. Deus, guarda, Senhor, cada um, Senhor. Não deixe que nenhum mal venha tocar nos Teus filhos. Deus, aquele que chegou cansado aqui essa noite, Senhor, o Senhor possa tirar todo o cansaço, todo o peso, toda a preocupação. Oh, Deus, toda enfermidade, papai, vem cair por terra. Deus, nós entregamos tudo ao Senhor, Deus. Enquanto adoramos ao Senhor, papai, o Senhor abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, papai. Eu entrego esse culto a Ti nesse momento, Senhor, e oro agradecido por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em fervente oração, Deus deu coração, na presença de Deus derramar, mas não pode excluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Se orares então, sem teu coração, nós jamais que o Senhor pode dar. É que Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando malvar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar,
estaremos orando pelos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor, nosso Deus, de cada irmão, de cada irmã que tem dizimado e ofertado na casa do Senhor, nosso Deus. Então, segura na sua mão o seu dízimo, segura nas suas mãos a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agradecendo pela bênção do Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que estará dizimando e ofertando neste momento, Pai. Deus, há uma palavra ali em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vos abrirei a janela dos céus, para que venha sobre vós tamanha abastança. Ó Deus, é uma palavra para nossas vidas, ó Pai. E nesse momento que teus filhos ou tuas filhas estarão dizimando, ó Pai, que o Senhor possa derramar, ó Deus, ricas bênçãos sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, que a bênção da saúde, a bênção da alegria, a bênção da paz, a bênção da proteção, a bênção do amor, a bênção da multiplicação seja ministrada sobre teus filhos, ó Deus. Que eles possam, ó Deus Santo e Deus Eterno, desfrutar do melhor do Senhor, ó Pai. Guarda cada um, proteja cada um, livra, ó Deus, de cada um, ó Deus, de acidentes, ó Deus. Ó Pai querido, que o Senhor venha proteger a família de cada um, ó Pai. Nós cremos nas ricas bênçãos celestiais do Senhor, sendo ministrada em nossas vidas, na vida das nossas famílias. Por isso que nós oramos, agradecidos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Do Senhor nosso Deus, Gênesis 15. Nós temos um morador novo na cidade, ali na rua. Qual é o nome da rua? Esqueci o nome da rua. Você já está morando? Orquídeas? Na rua Orquídeas, ali no bairro Primavera, tá bom? Tem mais uma casa para você tomar um café com um pão de queijo, bolo de chocolate. Ela sabe fazer um bolo de chocolate, gente, muito bom. Quando a Mayara faz um bolo de chocolate, leva na célula das crianças e uma festa. Então vai lá provar do bolo de chocolate. Você liga antes, fala assim: Mayara, eu vou fazer uma visita para você, faça aquele bolo de chocolate. E aí você vai ser muito bem recebida na casa da Mayara e do Tiago. Estejam orando pela vida desse casal. Gênesis capítulo 15, a gente vai aqui compartilhar um pouquinho da palavra, depois nós iremos ali, tá bom? Para o estudo. Gênesis 15, versículo 1 vai dizer: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando com filhos, ando sem filho, e o meu mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abraão: eis que me não tem dado só semente, e eis que o nascido da minha casa será o herdeiro. Amém? Até aqui, Eliezer nasceu na casa de Abraão, Eliezer cresceu na casa de Abraão, Eliezer ele se tornou um servo ali de confiança de Abraão, de tal confiança que vamos lá para o versículo 24, capítulo 24 agora. Dá uma caminhada aí na tua Bíblia e vai até o capítulo 24. Capítulo 24, versículo de número 1. Capítulo 24, versículo 1. Vai dizer o seguinte, ó: e era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Percebe? O Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Aí vai começar o versículo 2. E disse Abraão ao seu, o mais velho, o mais antigo da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas
que irás à minha terra e à minha parentela, e de lá tomará mulher para meu filho Isaque. Então aqui já temos outra situação. Aqui nós já estamos lá com a idade de Eliezer avançada. Aqui Abraão já estava já indo para o final da vida dele, e ele pede para Eliezer, fala: Eliezer, vem cá, faz um juramento aqui, prometa que você vai buscar uma mulher para Isaque, lá junto da minha família, lá na terra da minha família. E Eliezer foi para lá. E Eliezer, nós já sabemos o restante da história, voltou com quem? Qual que é o nome da esposa de Isaque? Vamos ver quem sabe? Rebeca. E voltou com Rebeca. Amém? Agora vamos orar, pedindo a Deus discernimento da palavra dele nessa noite. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder, pela tua graça e pelo amor. Ó Deus, fala conosco através da tua palavra. Nós agradecemos a ti por esse momento tão maravilhoso, tão especial, que é de alimentarmos, ó Deus, da tua palavra, é de recebermos, ó Deus, a direção do Senhor para as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem ministrado em nossas vidas. Nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Muito obrigado por tudo, pois essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então hoje nós vamos pensar sobre, afinal de contas, por que estou aqui. Então, quando nós começamos os 40 dias, domingo passado, nós estudamos Romanos 11, do 33 ao 36. Lá no 36, porque dele para ele são todas as coisas. E a primeira lição do estudo estava falando que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Entenda qual é o propósito da sua vida neste mundo. Qual que é o teu propósito da sua vida aqui na face da terra? Quando nós olhamos para essa palavra do Senhor, é interessante isso. É interessante essa fidelidade de Eliezer para com Abraão. Um servo era um escravo. Ele trabalhava sem receber recurso financeiro. Ele não tinha um salário fixado. Ele não tinha uma herança que vinha para ele. Nada disso. Ele nasceu dentro da casa de Abraão, e ali ele permaneceu fiel a Abraão. E a gente, dentro do estudo de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão de propósito. Você não nasce sabendo o significado da sua vida e seu valor. Você precisa descobrir como foi Deus que nos fez. Precisamos encontrar em Deus estas respostas, nunca dentro de nós mesmos. Quando nós falamos sobre uma vida com propósito, nós temos que colocar como propósito da nossa vida Deus. Porque quando nós estabelecemos Deus como propósito da nossa vida, nós vamos entender por que nós estamos aqui na terra. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nessa noite nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. E comentando sobre isso e vendo também sobre a vida de Eliezer. Eliezer entendeu o propósito da vida dele, ele viveu o propósito da vida dele. Aí você vai falar assim: mas pastor, o propósito da vida dele era ser servo, era servir Abraão. Quem era o braço direito de Moisés? Quando Deus vai lá e fala assim: ó Moisés, você vai lá libertar o povo, e Moisés dá desculpa que ele é gago, que ele não conseguia falar. O que Deus fala para ele? Você é gago, então vou colocar alguém do teu lado. Quem que ele colocou? Arão foi o segundo, Foi o segundo. Moisés era o líder, mas Arão sempre estava do lado. Ele se rebelou, sim, teve um momento que ele rebelou ali contra Moisés, mas ele permaneceu fiel até a morte. Até a morte ele permaneceu fiel. Por quê? Porque ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele era estar do lado de Moisés. O propósito de Deus para a vida de Eliezer era estar do lado da vida de Abraão. E agora, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Qual que é o teu propósito aqui na face da terra? Hoje queremos ver 3 grandes questões da vida. A primeira, a questão da existência da vida, por que estou vivo. A segunda, a questão do significado da minha vida, eu tenho valor. A terceira, a questão da minha intenção de vida, qual é o meu propósito. Quando nós pensamos sobre Eliezer, qual que é a questão da existência da vida de Eliezer? Por que ele estava vivo? Para estar do lado de Abraão, para ser servo de Abraão. Quando nós pensamos sobre a vida de Eliezer, a questão do significado da minha vida, eu tenho valor. Ele tinha valor para Abraão? Sim,
Tanto é que quando nós lemos o capítulo 15, ele diz para Deus o seguinte: Deus, eu não tenho filho, o herdeiro da minha casa vai ser Eliezer, que nasceu aqui. Eu não tenho filho. Ou seja, Eliezer tinha valor para Abraão. Por quê? Porque ele servia com amor. Por quê? Porque ele fazia com dedicação. Por quê? Porque ele amava o seu Senhor. Ele amava o seu Senhor. Então, ele tinha significado. A questão da minha intenção de vida, qual era o meu propósito? Eliezer entendeu qual era o propósito da vida dele. Qual era o propósito da vida de Eliezer? Servir Abraão. Então ele serviu Abraão quando ele era criança. Ele serviu Abraão quando ele era adolescente. Ele serviu Abraão quando ele era jovem. Ele serviu Abraão quando ele era adulto. Ele serviu Abraão quando ele estava na velhice. Ele viveu para servir Abraão. E é interessante, Abraão teve centenas e centenas de servos, mas o único servo que aparece na palavra de Deus é Eliezer. Por quê? Porque ele serviu com excelência. Ele serviu com excelência. Ele entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Amém? Continuando, vamos lá. Olha só que interessante. O propósito da vida não é sobre você, é sobre Deus e sobre os outros. Primeira questão que nós temos que entender: por que estou aqui? Provérbios 16:4 está ali para a gente ler naquela versão, vai ficar mais fácil. Olha só, vamos ler todo mundo junto? Provérbios 16:4. O Senhor faz tudo. Amém, glória a Deus. Essa semana tem uma lição que nós não estamos aqui por acaso. Deus não erra. Você nasceu porque você foi projetado por Deus, sonhado por Deus. Você estava nos planos do Senhor, por isso que você nasceu. Então, quando nós lemos ali, o Senhor faz tudo com um propósito. O teu nascimento faz parte dos planos de Deus. Você tem um propósito aqui na face da terra. O segundo versículo, Efésios 1:4. Vamos estar lendo? Vai lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vamos ter muito cuidado com as heresias que estão aparecendo aí, dizendo o seguinte: ninguém é santo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A Bíblia afirma que santo é aquele que é separado do pecado. Se você não é santo, você está no pecado. E você precisa receber Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte: sede santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, está lá em Levítico. E a Bíblia aqui ela afirma o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos o quê? Santos. Então nós temos que ser o quê? Santos e irrepreensíveis na sua presença. Amém? Amém? Vamos lá. O próximo texto ali. Muito antes, vamos lá, todo mundo junto, vamos ler? Muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus nos tinha em mente, tendo-nos escolhido como foco do seu amor. Olha só, Deus nos escolheu como foco do seu amor. Foco do seu amor. Você é alvo do amor de Deus. Deus te ama muito. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, Deus já sonhou com você. Antes de tudo existir, Deus planejou você. Você está vivo porque é propósito de Deus. Porque Deus tem propósito na sua vida. Então a primeira questão, nós temos que entender a nossa existência. Por que eu estou aqui? Segundo o Provérbios, eu estou aqui porque Deus tem um propósito na minha vida. Segundo o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 4, eu estou aqui porque Deus me escolheu antes da criação do mundo. Segundo Efésios 1:4, eu estou aqui porque eu sou foco do amor de Deus. Eu sou foco do amor de Deus. Então nós devemos nos alegrar no Senhor, entendendo por que Deus nos criou, por que Deus nos formou, porque, vamos ver? Vai lá, passa, pode próximo. Segunda grande questão, Deus disse que Ele criou você para amá-lo. Deus o criou para amar você para sempre. Você foi feito com significado, Ele precisa saber disso. Todos nós somos feitos para ter significância. Você não foi feito para ficar indo de um lado para o outro sem sentido. Deus não te colocou aqui na terra. Quem já viu aqueles carrossel de parque de diversões? Já viu o carrossel, aqueles cavalinhos? Deus não te colocou aqui
cavalinho daquele carrossel para você ficar girando, girando, girando e nunca sair do lugar. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Sabe aquela pessoa que nunca sai daquela rotina, nunca consegue romper? Entrando, saindo, a pessoa não cresce. Entrando, saindo, a pessoa não se liberta. Entrando, saindo, a pessoa não rompe. Por quê? Porque ela não entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Quando nós não entendemos o propósito de Deus para nossas vidas, nós ficamos no mesmo lugar, não conseguimos superar. Nós ficamos limitados, nós ficamos neutralizados, nós ficamos estagnados, parados, sem romper. Tem uma, não sei se você escutou o áudio de hoje, ou de ontem, não lembro. Tem uma história da Segunda Guerra Mundial ali que ele, no Holocausto, onde eles pegam um grupo e colocam num determinado lugar, nos barracões, e de repente há um bombardeio naquele lugar, e ali há muito entulhos, explode todo aquele barracão, vem abaixo, eles retiram aquelas pessoas que sobreviveram, colocam em outro lugar. E aí eles não tinham o que fazer com aquelas pessoas, porque antes eles colocavam aquelas pessoas para produzir armas, e agora não tem mais como produzir armas. Então, para deixar ocupado aquelas pessoas que estavam em prisioneiras, eles pegavam os entulhos daquele lugar e colocavam no terreno do lado. Então, todo dia aqueles prisioneiros acordavam, ia lá, pegava aquele entulho e colocava no terreno do lado. No outro dia, soldados iam lá e falavam assim: agora vocês vão lá no terreno, pega o entulho e coloca desse lado. Eles iam lá, pegavam os entulhos daquele lado e colocavam nesse. Então eles faziam isso para ocupar a mente dos prisioneiros, para eles não pensarem em fugir. Só que acontece o seguinte: essa ida, essa vida sem propósito vai trazendo uma depressão, vai trazendo uma tristeza, vai trazendo algo no coração da pessoa que ela vai perdendo a vontade de viver. A mesma coisa, aquela águia que foi capturada pelo caçador, foi levada para o hospital da casa do caçador, e o caçador deixou ela ali crescer junto com as galinhas, e todo dia ele jogava milho para aquela águia comia junto com as galinhas, só que aquela águia foi crescendo, ela foi crescendo, as asas foram se desenvolvendo, e ela caminhava com uma galinha, ela se ciscava com uma galinha, mas ela não era galinha, ela era uma águia. Até o belo dia que passou uma águia voando sobre aquele quintal. E o que aquela águia fez? Foi embora, voou. Por quê? Porque tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E quando nós pensamos sobre essa questão, você não foi feito para ficar indo de um lado para o outro sem sentido. Você tem que entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem muito mais, Deus quer realizar muito mais em você e através de você. Deus não quer que você venha no culto só e vá embora para a tua casa, sabia disso? Deus não quer que todo domingo você venha e volte, Não, não é isso que Deus tem para nós. Deus não quer que toda terça-feira a gente venha para o culto, vai embora para casa, vem para o culto, vai. Não, Deus não tem isso para nós. A gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que parar com isso. Por quê? Porque Deus espera muito mais de nós. Nós temos aí mais de 5.000 pessoas para alcançar. Se a gente quer vir e voltar, sem nada mudar nas nossas vidas, sem nada mudar nas nossas famílias, sem nada mudar no nosso... Não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. Deus tem algo muito maior para realizar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, em nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, pode continuar. Próximo, níveis de onde podemos nos encontrar. Primeiro, sobrevivência. Esse é o nível que a maioria das pessoas estão. Sucesso. Esse é o nível que a maioria das pessoas querem estar. Significância. Você sabe o sentido da vida. Você sabe o quanto importa para Deus. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida e o que está vivenciando. Você foi criado para ser amado por Deus. Então, nós temos que entender o nível que nós encontramos. Nós estamos simplesmente sobrevivendo. Você acorda e você vive como se não tivesse mais nada para fazer, e o dia passa, e daqui a pouco a semana passa, o mês passa, o ano passa, e passou um ano, passou 2 anos, passou 10 anos, e você continua a mesma coisa, da mesma forma, da mesma maneira, e aí daqui a pouco você percebe que você não está vivendo, você está sobrevivendo,
E não é isso que Deus tem para nós. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Nós temos que entender que nós temos que entender essa questão do sucesso. O que é ter sucesso, gente? Viver o propósito de Deus aqui na face da terra. O que é ter sucesso? Não é você conseguir fazer as 5, 6, 8 faculdades. Isso é muito importante, mas não vai trazer paz interior. O que é sucesso? É ter uma vida segundo a vontade de Deus. É viver uma vida segundo a vontade de Deus. Significância: você sabe o sentido da sua vida, você sabe o quanto importa para Deus, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida, e você tem vivido, você tem vivenciado isso. Eliezer teve o nome dele registrado na palavra, porque ele entendeu isso. Ele entendeu a importância da vida dele para Abraão, ele entendeu qual era o propósito dele aqui na terra, ele entendeu o que ele tinha que fazer, como fazer e para quem fazer. Ele serviu ao seu Senhor. Nós possamos ter essa visão de Eliezer, servir ao nosso Deus com amor, com entusiasmo, com fé, com excelência, fazendo o melhor para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos continuar, olha só. Próximo, segunda questão de significância: eu tenho valor. Amém? Salmo 139, 16. Vamos ler juntos, está ali já o texto. Vamos estar lendo? Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, antes de você nascer, Deus já escreveu os seus dias lá no livro dele. Antes de você vir na terra, Deus já tinha escrevido os seus dias lá no livro da vida. Você tem valor. Você tem valor por quê? Porque você é alvo do amor de Deus. Salmos 33, 11. Vamos ler, está escrito ali, vamos lá? Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Presta atenção, mas os planos do Senhor. Qual que é o plano do Senhor para a sua vida? Nós lemos no domingo passado, Jeremias 29, 11. Quais são os planos de Deus para a nossa vida? De dar-nos futuro, do que? De esperança e paz e prosperidade. É os planos de Deus para a nossa vida. Então Deus tem planos para nós. Eu fui feito para viver pela eternidade. Amém? Então eu fui feito para viver pela eternidade. Você tem valor. Deus te ama. Você é alvo do amor de Deus. Amém? Você foi criado por Deus para viver eternamente. Amém? Você foi criado por Deus para viver eternamente com Ele nos céus, pelo século dos séculos. Nós possamos entender duas coisas de tremenda importância nisso. Amém? Terceira questão de intenção. Qual é o meu propósito? Você descobre o seu propósito de vida conhecendo Deus, porque tudo começa com Deus. Você descobre o seu propósito de vida conhecendo Deus, porque tudo começa com Deus. Começa com Deus. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que cada vez que nós lemos a palavra, cada vez que nós buscamos alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, nós estamos conhecendo a Deus. Se nós estamos conhecendo a Deus, nós estamos conhecendo o nosso propósito de vida. Nós estamos conhecendo o nosso propósito de vida quando nós conhecemos a Deus. Por isso que nós temos que orar, por isso que nós temos que ler a palavra, para sabermos e entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ler o texto que está ali, Colossenses 1,16. Vamos lá? Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1,16. Amém. Então nós fomos criados para quem? Para quem nós fomos criados? Para Ele. Para Ele, para Deus. Nós fomos criados para Ele. Por que nós fomos criados para Ele? Para quê? Para adorar o nome dEle, para servir o nome dEle,
para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Nós somos criados por Deus. Eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Eu descubro o meu propósito conhecendo a Deus. Eliezer, ele nasceu na casa de Abraão. E quando ele nasce na casa de Abraão, ele não teve a oportunidade de passear onde ele queria, sair da casa de Abraão e fazer uma viagem quando ele era jovem. Eliezer não teve a opção de ir até a cidade e escolher uma esposa para ele, não. Você sabia disso? Que era o Senhor que escolhia a esposa do escravo, do servo? O servo não tinha. Ele não tinha poder para escolher a mulher que ia estar do lado dele o resto da vida. Quem escolhia a esposa para ele era o Senhor dele. Eliezer não teve essa opção. Eliezer não teve a opção quando ele estava lá com seus 60, 80 anos, dizer o seguinte: ó Abraão, você fica aqui, eu já estou de idade e agora eu vou embora. Não, ele continuou ali junto com Abraão. Depois ele continuou servindo Isaac. Eliezer não teve essa opção. Por quê? Porque ele entendeu que o propósito dele de vida era servir Abraão. Era servir Abraão. Assim como o propósito de Deus para nossas vidas é servirmos a Ele. Quando nós servimos ao Senhor por amor, nós descobrimos o propósito da nossa vida. Porque nós somos alvos do amor do nosso Deus. Quando nós servimos a Ele por amor, o amor dele é ministrado em nós, porque Ele é amor. Deus é amor. Amém? O pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósito. Vamos ler todo mundo junto? Vai lá. O pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósito. Que é uma vida sem propósito? Que é uma vida sem propósito? Vazia, triste, depressiva. O que mais? Uma vida sem propósito, sem sentido. Uma vida sem propósito. Quando a pessoa não entende o propósito de Deus, ela vai buscar em outras coisas. Vai buscar nas drogas, vai buscar na bebida alcoólica, vai buscar no sexo, vai buscar no trabalho, nos estudos. Quantas pessoas estudam horas e horas e horas e horas e horas? Por quê? Porque tem um coração vazio. Quantas pessoas ficam ali dias e dias longe da família, trabalhando, achando que nasceu para trabalhar, quando Deus preparou essa vida para louvar o nome dEle, adorar o nome dEle e ter comunhão em família, ser abençoado e abençoar a família e ser abençoado pela família. Então, quando nós pensamos sobre isso, o pior da existência não é a morte, é uma vida sem propósito. Quando a pessoa vive sem propósito, ela vive depressiva. Quando a pessoa vive sem propósito, ela sempre está no fundo do poço. Quando a pessoa vive sem propósito, ela vive trocando de emprego. Esse emprego está bom, ela vai para o outro, aquele não está bom, ela vai para o outro, aquele não está bom, ela vai para o outro, ela vai trocando de emprego. Quando a pessoa vive sem propósito, ela vive até trocando parceiro de casamento. A pessoa teve 8 casamentos, 6 casamentos, nunca deu certo. Por quê? Porque tem uma vida sem propósito. Ela só vai entender o propósito da vida dela em Deus. E se ela não está buscando a Deus, não tem como ela entender o propósito de Deus da vida dela. Amém? Continuando, olha só. Conclusão. Somente através dos propósitos de Deus, sua vida terá sentido e realização. Amém? Somente através dos propósitos de Deus, sua vida terá sentido e realização. Aí depois, Provérbios 19, 21, vamos estar lendo. Muitos aleluias, glórias a Deus. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa semana agora nós vamos começar a ver quais são os propósitos do Senhor para a nossa vida. Essa semana agora nós vamos estudar sobre os propósitos de Deus para nossas vidas. São 5 propósitos. E nessa semana a gente vai começar a estudar sobre isso. Domingo que vem nós vamos começar a falar sobre esses 5 propósitos. Domingo que vem nós vamos dar uma direção para a tua vida e você vai entender. Opa, eu estava caminhando
certo, opa, eu tenho que consertar isso daqui, ou eu tenho que mudar a direção da minha vida, porque eu não estava caminhando segundo o propósito de Deus. Então, durante essa semana, Deus vai falar profundamente e poderosamente ao seu coração, porque tem 5 propósitos que Deus vai colocar na sua vida durante essa semana. No próximo domingo à noite nós estaremos compartilhando isso aqui, e nós estaremos vendo quais são esses propósitos. Eliezer teve uma vida abençoada. Quando a gente olha para a palavra, a gente fala assim: nossa, ele era servo, mas era um servo de confiança. Ele era servo, mas ele era um servo que estava do lado de Abraão, que desfrutava da mesa de Abraão. Ele era servo, mas era um servo que Abraão cogitou a passar toda a herança dele para Eliezer. Tamanha era a excelência que Eliezer servia a Abraão. Mas Eliezer era servo. Mas olha só que legal agora, Deus nos convida para ser o servo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entende isso, e ele se alegra por isso. Ele se alegra por servir a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a vontade do servo é fazer a vontade do seu Senhor. A vontade do servo é fazer a vontade do seu Senhor. E quando nós pensamos sobre a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Que Deus venha nos abençoar nessa nova semana. Que Deus venha nos dar força, entendimento, para que possamos mergulhar nesse conhecimento da palavra do Senhor, desfrutando dos 5 propósitos para nossas vidas e vivendo o melhor do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos estar orando neste momento. Eu gostaria que você abaixasse suas cabeças, fechasse os olhos e falasse com Deus neste momento. Falasse com o Senhor. Fala: Senhor, abre a minha mente, abre meu coração para essa nova semana, essa semana de estudo, de meditação da Tua Palavra. Abra a minha mente e meu coração para que Teu Espírito Santo possa falar comigo, para que nessa nova semana eu possa entender esses 5 propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Fala com o Senhor nosso Deus neste momento. Fala com o Senhor pedindo a direção dEle, o amor dEle. Fala com o Senhor pedindo a graça dEle, o poder dEle para ser ministrado na sua vida e no seu coração. A vontade do servo é fazer a vontade do seu Senhor. Jesus nos ama, nós somos alvo do amor de Jesus. Nós somos alvo do amor do Senhor Jesus. Que a cada dia você possa entender isso. Pai, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de servirmos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos servir ao Senhor com excelência, Pai. Assim como Eliezer serviu com excelência, Deus. Ó Pai querido, possamos ter amor, ó Pai, para com o Senhor, amor para com a Tua obra, amor para com a Tua palavra. Ó Deus querido, venha moldar nossos corações nessa nova semana. Durante essa semana possamos viver, ó Pai, o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, ó Deus. O Senhor nos ama com amor incondicional e com amor eterno, Pai. Nós queremos agradecer a Ti pelo Teu imenso amor que tem nos alcançado todos os dias, ó Deus. Nós oramos agradecidos a Ti, ó Pai, pela Tua imensa graça, pelo imenso poder, ó Deus, que tem sido ministrado todos os dias em nossas vidas e em nossos corações. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Deus está sempre de braços abertos para você. Amém. Deus te ama muito. Amém. Gostaria de agradecer a presença do Maurinho que está conosco hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa ministrar o seu coração, a sua vida. Vamos orar nesse momento. Levante suas mãos aos céus. Deus possa te abençoar e te dar uma semana maravilhosa. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu poder e Teu amor que tem sido ministrado em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nos ama com amor incondicional, Pai.
E teremos uma semana cheia de bênçãos, cheia de vitórias, ó Deus, pois o Senhor estará conosco. A tua palavra diz que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, ó Deus. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, que o amor do Senhor, que a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo seja ministrada em nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse aqui maior. Aqui embaixo. Maior. Tem duas. Semana abençoada, em nome de Jesus. Vai ser, irmão.